essa palavra não é só nossa, né? Aqui no Tocantins, não é só no Tocantins que se fala. Ela já existe aí no dicionário de língua portuguesa e segundo o dicionário online de língua portuguesa, a palavra acolá é um advérbio e significa naquele lugar, num lugar distante, da pessoa que fala e daquela com quem se fala, né? Além, lá. Na etimologia, deriva do latim acum ilac. Eis ali, eis lá, né? Então se torna aí a gente, com a corruptela brasileira, a gente vai, né? Vai do latim para o português e do português para o tocantinês. Minha mãe vive acolá. Vive acolá. Tipo assim, minha mãe vive ali, além, né? E fulano não tá nem aqui, nem acolá. Nem aqui, nem ali. E acolá, bem lá. No caso do nosso amigo Claudemir, está aqui. Ele está aqui, gente. Estava acolá no trabalho dele, mas agora já chegou. Seja bem-vindo. Exatamente. Vamos então apresentar para vocês aqui o nosso convidado da tarde. O nosso convidado de hoje é Diomar. Apresente aí para os nossos amados ouvintes. Vamos lá, então. O nosso convidado de hoje. Claudemir, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. E você faz parte, então, de um programa de voluntariado da classe contábil, não é isso mesmo? Queria que você falasse um pouco também de como que é esse programa. Nós vamos falar, então, do planejamento familiar. A gente vê aí, então, realmente muitas famílias que conseguem sobreviver com um salário mínimo. A Tina estava dizendo isso agora mesmo, a gente fica sem entender que milagre é esse. É um milagre então, mesmo, não é? Na situação que está, né? Seja bem-vindo. Bem-vindo ao nosso Conexão e Arte. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. O Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins, ele é um dos apoiadores do Programa de Voluntariado da Classe Contábil. O Programa de Voluntariado da Classe Contábil ele é chamado de PVCC e tem o PNVCC, que é o Programa Nacional do Voluntariado da Classe Contábil também. Esse programa ele é uma iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal, lá no ano de 2007, 2008, ele resolveu promover essa iniciativa de criar 8 programas, se eu não me engano, na época eram 8 programas, e dentre esses programas tinham 2 programas, que era o programa do orçamento familiar e o programa da educação financeira. Hoje esse sistema ele passou por uma revisão, e hoje a gente tem 4 programas. O orçamento familiar e a educação financeira viraram um programa só. Dentre os programas, a gente ainda tem um programa para doação do imposto de renda, que é aquela doação que pode ser dedutível para o fundo da criança e para o idoso, que inclusive a gente faz campanhas para o Hospital do Amor, né, o Hospital do Câncer. Inclusive eu estou até com os resultados que a gente recebeu das doações nacionais da última campanha, né? Acabei de receber hoje, inclusive no e-mail, os dados da Receita Federal. Então, para o Hospital do Câncer no Brasil todo foi arrecadado pela declaração de imposto de renda, eu acredito que aproximadamente R$1.500.000, né? Beleza, hein? É pouco, né? Até porque desde quando começou esse projeto até hoje, ele vem crescendo em pequenas porcentagens. Então, por exemplo, das pessoas, dos 100% que podem doar, hoje quem doa está na linha mais ou menos de 7% a 8%. Então, ainda tem aí uns 92% para poder atingir, né? Tem pessoas, às vezes, que não têm essa informação. Então, esse programa, a gente tem um apoio aqui no Conselho Regional, o presidente Norton é um apoiador pessoal dessa causa, né? E todos os outros presidentes que eu trabalhei na gestão, eu estou no projeto desde 2013, a gente tem atuado aí nessas frentes, com as universidades, com os conselhos da criança, com várias ações, né? O presidente ainda da Associação dos Contábeis ainda é a Labres? Não, a Vânia, ela foi presidente, inclusive foi na gestão que eu comecei, né? Não, eu quero aproveitar e mandar um abraço, pode mandar. Que é uma grande amiga, muito querida também. Então, a Vânia, ela teve 2 mandatos, inclusive, se eu não me engano, lá pela época de 2012, 2013, eu não tenho a data certinha, mas foi mais ou menos nessa época que eu comecei. Então, eu trabalhei em 2 gestões da Vânia no programa, trabalhei na gestão do presidente Célio e agora estou na gestão do presidente Norton. Então, o Norton Tomás é o nosso presidente atual, né, do Conselho, até porque os mandatos eles têm 2 anos. Então, agora, por exemplo, já vai ter provavelmente
eleição já para o próximo. Né? Vamos falar então desse planejamento familiar. Queria que você nos falasse não só da necessidade, da importância desse planejamento. O planejamento familiar e o orçamento doméstico, esse orçamento do lar, né? Ele é uma coisa que é cultural em muitos países. Então, assim, vamos ser bem sinceros, aqui no Brasil a gente está tentando copiar algumas iniciativas, né? Apesar de que a nossa iniciativa como entidade de classe contábil promovendo esse projeto é uma das primeiras do mundo, até porque a gente serviu até de base aí para algumas investigações da ONU nesse tipo de trabalho, né? Então a classe contábil hoje ela conta com 500 mil profissionais no Brasil todo, aproximadamente um pouquinho mais que isso, né? E existem muitos voluntários espalhados aí em todos os municípios do Brasil, muita gente aí que está dentro do sistema contribuindo. Então essa iniciativa realmente é uma iniciativa muito grande, porque ela vai atingir o Brasil todo. Então essa questão em países aí de primeiro mundo são situações que são ensinadas no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade é tido essa questão de que as pessoas devem controlar aquilo que ganha, aquilo que gasta, né? E aqui, infelizmente, no Brasil, a gente tem bastante problema relacionado a dívidas, a problemas com a economia. E aí, logicamente, quando as famílias elas não param para ver o que é necessário, o que é prioridade, a própria mídia ela vai te ajudar a gastar naquilo que não tem necessidade, né? Então, assim, como você estava até falando, a questão do milagre da pessoa sobreviver com um salário mínimo. Com um salário mínimo, gente. Mas nós temos casos piores. Piores, né? Com menos de um salário mínimo. Menos de um salário, até dentro do próprio Brasil, existem situações em que as pessoas acabam vivendo com menos de um salário. E, assim, se for comparar o Brasil, país como Haiti, por exemplo, né? Que você tem um salário mínimo que é muito menor que o nosso, né? E outros países, tem N países aí que você vai ter salário mínimo que vai girar em torno de R$150, R$250 hoje. Estou falando de 2019. Realidade. Né? Então existe realidade no mundo onde as pessoas vivem com muito pouco. Na verdade não vive, sobrevive. Sobrevivência. É uma sobrevivência, né? Porque ela é falimentar. Você tem uma situação ali para comprar comida, né? Então assim, levando em consideração as pesquisas do Diese mesmo, boa parte da renda da maioria dos brasileiros ela é comprometida com coisas básicas, que é alimentação, transporte, educação, aluguel, água, luz, remédios, telefone, saúde, né? Essa questão de comunicação hoje expandiu muito, né? Então é uma situação que realmente a gente tem que se preocupar. E existe algumas coisas que a gente aconselha as pessoas a fazerem, né? Seria bom, então, nós começarmos exatamente, essas dicas. O como fazer, né, Diomar? Em tempos difíceis aí, o comum que o salário entrou na conta, ele, puf, voou. Né? A Europa passou pela crise do dia 20, né? Então, quando os europeus chegavam no dia 20, eles não tinham mais dinheiro, né? E isso estourou o problema europeu da falta de dinheiro, né? Só que no Brasil a gente está vivendo a crise do dia 5, do dia 10 faz muito tempo, né? Então a pessoa recebe o dinheiro do dia 5, do dia 10, já acabou o dinheiro. Nós estamos dizendo isso aqui agora mesmo, né, Tio? Exatamente. A gente recebe para pagar as contas que já passaram, nós que vamos fazer. Não que ainda virá, mas aquilo é para pagar aquilo que a gente já consumiu, né? A receita, ela parece mágica. Assim, quando a gente fala quando você começa a controlar, parece mágica. Você começa a ver o resultado acontecer. Então, assim, literalmente, você tem que anotar aquilo que você ganha, anotar aquilo que você gasta. A regra diz que qualquer orçamento ele pode ser cortado em até 20%. Então, 20%, às vezes, uma readequação da rota, por exemplo, de veículo, faz você economizar gasolina, né? Então, você tem que analisar as coisas criticamente. O que eu estou fazendo, o que eu estou gastando à toa, né? Então, assim, verificar, por exemplo, se a sua rota de transporte ela é uma rota eficiente, se nisso você está perdendo dinheiro. Por exemplo, os alimentos que você compra, se você comprar em uma outra situação, numa questão de atacado, eu vou economizar. Dependendo da quantidade, porque às vezes você para pensar, eu vou comprar alimento para fazer alimento, mas às vezes você conseguir, por exemplo, adquirir um alimento lá perto da onde você trabalha, você não vai ter deslocamento
Você vai ali a fortalecer, digamos aí, os vizinhos, porque você usa a situação da economia ali, às vezes você consegue um preço bom e acaba tendo que se deslocar menos, né? Então, eu acho que todas essas coisas tem que parar para avaliar. Agora, assim, isso não é o bastante, tá? Isso é o que a gente fala, isso é cirúrgico, isso é remédio, né? Até porque você tem um problema, você vai lá, compra o remédio para resolver ele, né? O que modifica um orçamento? É você encontrar alternativas que vão fazer você crescer do ponto de vista financeiro. Então, é investir em educação, ao invés de perder tempo ali na internet com uma coisa que não é útil, tentar verificar um curso, uma situação que pode produzir algum tipo de conhecimento a mais, né? Até porque hoje a gente está vivendo no século que o conhecimento ele é dinheiro. Então, assim, investir na educação própria. Então, você pode fazer esse investimento. Você tem N histórias de pessoas, né, que conseguiram muito sucesso na vida estudando, fazendo alguma coisa sozinho, né? E outra coisa, é procurar métodos de conseguir ganhar mais. Às vezes, por exemplo, diz que o Geringer fala, né, que o melhor jeito de procurar um emprego é estando no emprego, né? Porque você esperar para perder o emprego para procurar outro é mais difícil, né? Então, assim, o plano ele é complicado. Então, às vezes a pessoa, eu quero melhorar, então eu posso procurar um emprego? Pode, você tem todo esse direito de fazer isso. Então, o que você pode? Eu posso mudar de ramo? Posso. Então, tenta estudar uma coisa nova, tenta ver uma situação nova e tenta, assim, procurar melhorias, né? Talvez não investir tudo em apenas uma situação. Exatamente. Né? Essa questão, por exemplo, do ganho para subsistência, ela é muito reativa. Isso é o que todo mundo faz, né? Então, a gente ataca as coisas que são necessárias, né? E o que a gente tem que se preocupar é justamente com aquele dinheiro que a gente está gastando em coisas que pode não gastar, que pode economizar. Então, assim, essa receita da listinha, né, você fazer a listinha daquilo que você ganha, daquilo que você gasta, ela é fantástica, porque a partir do momento que você começa a acompanhar, você começa a ter certeza do que você está ganhando e do que você está gastando. Então, a gente tem muitas histórias de pessoas que começaram a controlar e aí conseguiram identificar e resolver. O que hoje se faz nas grandes empresas é isso, né? Existem pessoas que cuidam justamente do controle da empresa. Então, eles estão ali verificando constantemente o que a empresa está comprando, o que ela está vendendo, onde ela pode comprar mais barato, onde ela pode vender mais caro, né? Então, assim, necessariamente, como que eu estou vendendo o meu tempo? O meu tempo está custando quanto, né? O que eu posso fazer para melhorar o preço do meu tempo, né? Então, assim, isso é investir em você mesmo, né? Então, alguns conselhos, né? E também estou aberto a um monte de perguntas, até porque às vezes eu posso estar falando alguma coisa que não está satisfazendo, mas vocês podem perguntar, eu tento ser mais objetivo. Sim, nós estamos aqui caladinhos, observando e bebendo. Verdade. É possível sim, então, né? Você estava falando, eu estava pensando aqui também, por exemplo, pechincha, dona de casa é ótima nisso, né? Que ela sabe, por exemplo, a pechincha, você falou aí da alimentação, gasta, a gente não tem como não gastar com alimentação, aí de repente compra o piqui na época do piqui, compra o caju na época do caju, porque fora disso é mais caro. Então são tudo macetezinhos que a gente vai aprendendo. E pechinchar é uma arte também. Agora você falou uma coisa muito importante, que é colocar no papel. Exatamente. A gente acha que, né? por onde está indo meu dinheiro? A torneira de entrada está menor do que a de saída, e você não entende isso, aquela famosa bola de neve, né, Claudemir? Vai só piorando. Vai piorando. Porque às vezes para pensar que do ponto de vista prático, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é o maior erro das pessoas, é você parar para pensar, eu sei o que eu estou fazendo. Os grandes erros em corporações, eles começam com a frase o seguinte, eu sempre fiz desse jeito. Então, se sempre fez desse jeito... E está dando errado. Não, é aquela questão, se sempre fez desse jeito, já está defasado, porque as coisas hoje, elas modificam muito rápido, né? Tem uma frase de Einstein que diz assim, o pior é aquele que faz a mesma coisa e espera resultados diferentes. Exatamente. Então, assim, acompanhar aquilo que está fazendo e tentar ver, tentar verificar, e assim, a regra, né? Investir em educação. Isso é uma coisa que a gente fala, por quê? Porque o orçamento familiar, ele é dinâmico. Né? Então, assim, se eu for olhar, por exemplo, a minha vida lá atrás, 10, 15 anos atrás, eu era uma pessoa com uma formação que tinha determinada renda. Hoje eu sou uma outra pessoa com outra formação que tem uma renda completamente diferente. Pra você ter ideia,
assim, do ponto de vista prático, uma pessoa que tem nível superior, ele chega a ganhar 3 vezes mais do que uma pessoa que não tem. Só isso, você Já para é pra pensar que no um longo investimento, prazo, né? já é, assim, longo prazo o quê? Porque hoje você 4 faz faculdade anos. com 2, 3 anos, tem as tecnológicas, e assim, 4 anos você já vai ter uma faculdade a nível ali de bacharel e tal, e outras áreas. Mas assim, você para pra pensar, a pessoa às vezes rala, gasta tempo, gasta dinheiro para se formar. E isso já propicia um ganho que é, sei lá, às vezes no mínimo o dobro, né, do que uma outra pessoa que trabalha em outra área, né? Mas não é menosprezando a área, até porque existem vendedores que conseguem vender muito bem, ganhar muito dinheiro com isso. Outros vendedores não conseguem vender tão bem, não conseguem ganhar tanto dinheiro com isso. Existem pessoas formadas que estão passando por dificuldade, mas no geral, pessoas que investem mais em educação conseguem ganhar mais, né? Isso é uma pesquisa a nível nacional, mundial. Então, assim, essa defesa da educação, do conhecimento, do melhoramento pessoal, situações como postura, saber falar, saber se comunicar, às vezes ele pode te abrir uma porta, né? Então isso faz parte às vezes também dos diálogos que eu uso nas faculdades, nas palestras, né? Você para pensar, as pessoas falam muito hoje de network. Então o que é o network? É você saber conversar com outras pessoas. Às vezes, quando você faz uma troca de conhecimento e conversa com outras pessoas, você consegue identificar algumas oportunidades. Essas oportunidades, elas podem virar negócio na sua vida. Elas podem virar um melhoramento na sua vida. Relacionamentos comunicativos, né? Podem ser portas e janelas abertas para você melhorar a sua renda. Isso, né? E também eu bato muito nessa tecla, e interessante o Claudemir falar nisso. Eu peguei uma moto uma vez, foi a minha primeira vez que eu fiz isso, depois eu acabei fazendo outras vezes, e apenas com a minha capacidade de comunicar, de tentar ser simpático, a música me ajuda um pouco também, o violão um pouco, não muito. Então, com a comunicação e uma certa dose de tentativa de ser simpático, eu fui de Palmas a Miami, sem gastar dinheiro, apenas com ajudas, com pessoas me patrocinando, pessoas gostando das histórias. Então, essa coisa da comunicação. E ele falou da educação, Tina. É a melhor herança que um pai pobre pode deixar para o seu filho, né? Já que ele não vai conseguir deixar ali alguma coisa de patrimônio material, mas essa que ninguém rouba, que vai deixar o menino ter liberdade, ter asas para ser livre, e como você falou, aumentando a autoestima, ele se comunica melhor, ele é mais feliz, ele é mais querido nos ambientes, e entre uma entrevista de emprego, onde tem uma pessoa muito competente, mas travado, fechado, tímido, e o outro, que não é talvez nem tanto competente, mas é comunicativo, que quer crescer, ele certamente toma o lugar desse outro, né? O argumentativo aí acaba se destacando nessa história, né? Isso é verdade. Já hoje o que as pessoas querem são pessoas proativas, que conseguem dialogar bem, resolver problemas e tudo mais, né? A gente vive hoje num mundo que ele está se tornando cada vez mais especializado, né? Nós estamos numa geração que está falando de inteligência artificial, de métodos robotizados, né? Então, situações... muitas soluções que há anos atrás ninguém falava disso, né? E aí, assim, você vê o contraste, né? Às vezes eu viajo no interior do nosso estado, no interior de outros estados, né? E aí você vê, às vezes, a vida pacata que as pessoas levam no interior, né? Tranquilas ali, muito, muito tranquilo, muito cômodo na situação que ele está vivendo, sem se dar conta de que o mundo está passando por uma transformação que eu acho que é até grosseira, né? Porque essa transformação, ela é tecnológica, ela beneficia mercados, indústrias, pessoas e tal, mas assim, no longo prazo a gente vê que as pessoas vão ter que estar mais especializadas para estar nesse mercado do futuro. Porque esse mercado do futuro ele é um mercado diferente do nosso, né? Hoje nós estamos discutindo moedas eletrônicas. Criptomoedas, né? Criptomoedas, nós estamos discutindo fraude em criptomoedas. Exatamente. Nós estamos discutindo a aplicabilidade aí de drone, de carros autônomos, de N situações. Você fala, Júnior, mas isso, Claudinei, o que isso quer dizer com orçamento familiar? Tudo, é o futuro. Quer dizer, como é que você vai manter a sua vida, manter a sua família sem ter ideia disso tudo, né? Às vezes a gente para pensar que às vezes a nossa vida ela pode estar um pouco obsoleta, né? E aí você tem que parar para pensar o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso melhorar
na minha vida pessoal para conseguir ter uma melhor renda, um melhor encaixe em situações, né? Então, às vezes você vê pessoas que não têm formação acadêmica, mas que se deram muito bem nos negócios. Mas uma coisa que ela é de praxe, isso é uma coisa que eu tenho observado já há muito tempo, pessoas bem-sucedidas são bons comunicadores. Raramente você vai encontrar uma pessoa que é bem-sucedida que não seja bom comunicador. Então, uma coisa, ela está relacionada à outra. Né? Concordo. Bacana. Plenamente, né? Isso, falo. Shakira dizia, né? Abelardo Barbosa dizia, quem não se comunica se estrumbica. E falando nisso, nós temos aqui a participação de alguns ouvintes que estão aqui com a gente, né? Deixando o recadinho deles, parabenizando o programa. O Manuel Coelho, né? Manuel, um abraço. Leia aí, Diomar. Ele diz... Boa tarde, Tina. Parabéns pelo programa. O Zacarias chegando também, um abraço aí para o Zacarias, o Roberto lá de Cristalândia, né, Roberto? Um abraço para você. E a Raimunda Leandro, menina, um beijo para você também chegando aí. E é importante, assim, tudo que diz respeito aí, que é interessante para você, como ser humano, como cidadão, a gente vai trazer aqui no nosso programa Conexão e Arte. E a sua participação com a gente é fundamental. Este é o nosso programa Conexão e Arte de segunda a sexta, né, Diomar? Estamos juntos, né, Tina? Eu quero fazer mais levantar mais algumas questões com o Claudemir. Claudemir, hoje a gente fala muito em profissões muito voltadas à tecnologia, né? A nanorobótica, como você falou, profissões que as pessoas pensam muito no Vale do Silício, né, como uma referência, que você não mexer com isso, como aqueles que conseguem fazer programas de computadores, programas de criar aplicativos para as mais variadas. Antigamente era o seguinte, para o filho poder se dar bem tinha que ser médico ou engenheiro. Isso tem mudado, né? Essa coisa da tecnologia, as pessoas hoje estão procurando mais profissões para esse lado e realmente parece que algumas profissões tendem a acabar, né? A terminar. Então, talvez voltar os filhos também para... assim, meu filho é fanático em tecnologia, internet, também ele pode se dar bem, talvez até melhor do que outras profissões mais ortodoxas, mais tradicionais, né? O que tem acontecido, assim, o que a gente vê, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou aficionado por história, né? Então, assim, se eu tiver que dar opinião, eu vou dar uma opinião de que as pessoas se formem em contabilidade, em direito, áreas afins aí do trabalho que eu realizo, né? E se você parar para pensar, são profissões que elas existem desde a época do Egito, do Oriente Médio, do Império Romano, né? Então, assim, existem muitas profissões que são muito antigas, né? O mundo ele passou por algumas transformações bem críticas, que é o caso, por exemplo, da Revolução Industrial, né? Depois das revoluções aí filosóficas e, por último, agora os vales do silício, né? Eu digo hoje que o mundo ele tem vários vales dos silícios, né? Então, assim, eu digo só um, né? Então, o Brasil hoje ele tem aí uma situação tecnológica sendo desenvolvida no Brasil, você tem situações tecnológicas na Europa, em vários países, né? Então, assim, tem soluções em países como Japão, Coreia, China, que também estão muito adiante, na Índia. Então, assim, quando a gente para ver na África do Sul, né, tem questões tecnológicas lá em Johannesburgo, avançadas. Então, assim, aí não falar dos de praxe, né, que os grandes países estão na mídia o tempo todo, né, Rússia, França, Inglaterra, Estados Unidos, né, o Brasil é um país também tecnológico. A gente faz uso de muita tecnologia hoje. Pouco desigual, né, Claudemir? Desigual. Ao mesmo tempo que tem um avanço tecnológico, talvez, nos grandes centros, você ainda encontra pessoas que mal conseguem ter uma televisão ainda, né? É verdade. Estão ainda, sei lá, 50 anos atrás ainda. E nós temos uma distância dessas grandes... Eu vi agora esse dia no programa de televisão, uma cidade na China, onde todos os carros, tudo elétrico, silêncio, sem poluição. Aí nessa hora a gente se sente meio que morando numa aldeia ainda, por falta, né, de estar acompanhando. E eu volto a dizer, você não acha que essas profissões, então, por exemplo, profissões onde, vamos dizer, um advogado que vai ter uma causa ali, de repente um computador que faz milhões de conexões, de combinações de outros casos e tal, apresenta uma solução muito mais rápida do que a humana. A medicina, tem se falado muito também, a medicina, como medicina?
máquinas cuidar de coisas tão responsáveis como a saúde do ser humano? Sim, e às vezes com muito mais capacidade e competência, né? Milimetricamente correto. Então, atenta um pouquinho dessa guerra entre o antigo, né, que tende a os conservadorismos, talvez, né, ficar ultrapassado, talvez. Né? Tudo bem, você fala, não, mas o médico ele pode se atualizar, mas há uma tendência algumas profissões acabarem, se não tomar cuidado. Eu não acredito nisso. É. Não acredito pelo seguinte, o que ocorre no mundo, que eu estou tentando explicar, na verdade eu posso ter perdido um pouco o foco, né? Sim. É que na época lá do Império Romano, né, vamos remeter lá à época contemporânea lá de Jesus Cristo, né? Nós tínhamos advogados, tinha médicos, tinha escribas, né, situações lá que mexiam com essa parte patrimonial, que deu origem à contabilidade. E o que aconteceu com todas essas profissões foi que elas se modernizaram. Tá? Então hoje o robô, a nanotecnologia, a medicina nuclear, né, ela faz parte hoje da vida de um profissional dessa área, né? Hoje, por exemplo, na contabilidade nós já estamos usando inteligência artificial para selecionar opções tributárias, documentos e tal. Isso já está sendo feito hoje no Brasil, já tem empresas que estão fazendo isso, né? Então no circuito ali sul-sudeste já tem muito uso dessa tecnologia. E aí na parte jurídica também tem lá o Goldman Sachs, que foi um dos primeiros bancos do mundo a usar a tecnologia de inteligência artificial para essa parte aí de processos jurídicos, né? Só que o que ocorre é o seguinte, até um certo ponto isso funciona. De um certo ponto em diante, aí a gente conta agora com a inteligência humana mesmo, que é a questão de resolver problemas altamente complexos, né? Então, eu não vou dizer que em determinado ponto a tecnologia não consiga fazer isso. O que eu estou dizendo é que sempre vai existir um ponto em que a arte humana ela vai superar a tecnologia. Então, assim, eu não acredito na extinção de uma profissão por si só. O que nós defendemos como Conselho de Contabilidade, como Conselho Regional de Contabilidade, e eu acredito aqui fazendo menção ao Conselho Regional de Medicina e a outros conselhos como a OAB, né, a Organização dos Advogados, é que todas essas profissões, elas estão na mídia, elas vêm sendo bombardeadas com uma série de opiniões de que isso vai começar, isso vai acabar, tal, como é que funciona isso, né? Mas a revolução ela é uma coisa que a gente pode usar a nosso favor, né? Então, do mesmo jeito que se pensava lá há anos atrás, né, quando se criou o caixa eletrônico, que ia acabar todos os funcionários do banco, né? Então, hoje nós estamos em pleno século XXI. Diminuiu muito. Diminuiu até 80%. Muito, diminuiu e você muito. não acha que isso pode tender a acabar? Não, com certeza. As profissões elas tendem a se especializar. Agora, sim, em determinado momento que uma profissão realmente acabe, eu acho que é uma situação sociocultural muito, muito complexa, né? Eu não acredito que determinada profissão venha a acabar, né? Então, assim, do mesmo jeito que hoje nas lavouras, você não tem a figura ali do trabalhador braçal, né? O cara porque hoje você tem máquinas que fazem colheitas automáticas lá, com máquinas completamente computadorizadas. O cutelo que meu pai usava para colher o arroz, hoje é substituído por máquinas. Então mas tem um homem lá pilotando a máquina. Exatamente. Então, assim, e outra coisa, às vezes você tem produções, né? Eu sou curioso, eu gosto de observar as coisas. Eu estava olhando, por exemplo, produção de caju, né? Castanha de caju. A castanha de caju, desde o momento que ela chega até quase no final, ela passa por um processo industrial muito grande, né? Até por sistema de identificação de foto, óptica e tal. Só que lá no final da produção, você tem lá 200 funcionários fazendo a seleção da castanha de maneira ocular ali, né? Olhando ela e selecionando e fazendo o empacotamento final. Então, numa indústria que talvez tivesse, que nem o pessoal fala lá na reportagem, né? Sei lá, 400, 500 funcionários, hoje tem 200, né? Então reduziu muito? Reduziu, mas o uso ali humano, ele ainda existe, né? E outra coisa, hoje, no meio acadêmico, até a gente tem bastante contato aí com as faculdades, né? Hoje são criadas novas profissões muito rápidas, né? Então, assim, eu acredito, por exemplo, que a gente está num processo de melhoramento cultural.
onde as profissões elas são criadas, você vai ter novas soluções, você vai ter novas especializações, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, eles são coisas que estão a serviço da humanidade, né? Então, assim, hoje também existem N situações que as famílias podem se preocupar, né? Então, hoje você pode preocupar, por exemplo, com a sua organização do lar, com o seu planejamento da quantidade de filhos que você vai ter. Exatamente, você tocou num assunto importantíssimo. Né? Tudo então, isso é muito importante. Quando sempre que eu penso, só interrompendo você no seu raciocínio aí, porque quando a gente fala de planejamento doméstico, familiar, Tina, penso logo o quê? A quantidade de filho que eu quero ter e a qualidade de vida que eu quero dar para esse meu filho, né? Então, assim, é importante você já ter isso em mente, e hoje eu acredito que muita gente já pensa nisso. Mais cedo nós falávamos com a senhora que tem aqui com 10 filhos, hoje nem todo mundo consegue, 1, 2 e já está, assim, o controle de natalidade também aliado aí à questão de gestão doméstica, familiar. Assim, são outras preocupações também que estão relacionadas à preocupação doméstica e do lar, né? Eu entendo, né? Eu tenho um conceito bem tradicionalista de que uma boa família é uma boa sociedade. Sim. Então, se você tem um planejamento familiar adequado, você vai usar isso depois, inclusive na sua aposentadoria, né? Apesar de que hoje até a aposentadoria está em discussão. Está em discussão, né? Até a aposentadoria, né? Está tudo sendo... Hoje o mundo todo está em discussão. É verdade. Mas assim, existem preocupações que a gente deve ter no longo prazo e isso vai impactar positivamente ou negativamente no seu futuro. Então assim, eu posso estar à mercê de um serviço público? Posso, né? Hoje Palmas, ela conta, né? Hoje nós moramos numa capital, então nós contamos com alguns serviços públicos que têm bastante qualidade, né? Até porque hoje nós somos uma cidade jovem, temos acesso a algumas coisas que, por exemplo, muitas cidades do interior não têm, e existem outros estados que estão em situação bem mais desvantajosa que nós, né? Então Palmas hoje é considerado uma das boas cidades do Brasil, né? Mas aí você tem N situações, isso tudo vai variar do local, do momento que a pessoa vive, o que ela faz lá na região onde ela vive, né? E essa situação das pessoas terem que mudar de local para poder adquirir uma nova experiência, adquirir um novo trabalho, adquirir uma nova informação, isso é uma coisa que constantemente está na preocupação das pessoas. Então, o que eu acho, por exemplo, esse ponto, ele é importante, ele é um dos pontos que a gente fala sobre ele, né? Então, controle de natalidade, controle familiar, né? Que tipo de qualidade eu quero dar para minha família? Até porque o dinheiro ele é limitado. Então, né, eu tô à mercê do serviço, ou então eu vou ter que custear isso, eu vou ter que pagar por isso. Isso vai custar algum valor. Eu não quero traduzir a vida em financeiro, né? Mas a parte da financeira da vida ela é muito importante. E às vezes, assim, emocionalmente, a gente deixa para pensar nisso depois. Então, assim, você coloca, às vezes, a emoção na frente da sua razão, e aí você para pensar, o que eu posso fazer? E não o que eu quero fazer. Porque, às vezes, o que você quer fazer... não é aquilo que está dentro do seu orçamento, aquilo né? que você pode fazer. É verdade. Então, assim, a gente tem que se preocupar com o que é necessário, com o que é pessoal, com o que vai trazer melhorias para a vida da gente, né? E essa preocupação também com a aposentadoria, com poupança, com investimento, ela é uma coisa também que, no ponto de vista doméstico, familiar, a gente tem que ter reserva. Nós temos que ter reserva para quê? Uma doença inesperada, né? Um acidente aí que pode vir, e você tem que ter um capital ali guardado, né? Exatamente. Você tem que ter uma poupança média, você tem que ter alguma situação que você guarde, algum recurso para uma situação de emergência. Aí você para pensar, muitas pessoas, elas não têm essa cultura de ter ali uma reservazinha mínima, né? Então aquela coisa que a vovó, que o vovô fazia, de ter ali um dinheirinho guardado para comprar, e assim, hoje, até... As pessoas, à medida que vão ficando mais experientes, mais amadurecidas com a vida, né, a gente preocupa com os filhos, preocupa com os avós, né? Os avós que têm uma condição melhor preocupa com os filhos, com os netos, né? Então, assim, eu estava lendo até uma pesquisa recentemente, né, que tem muitas pessoas que não têm condição aqui no Brasil, né, de dar um presente para um ente querido sem comprometer o orçamento dele. Então, você para pensar, né? Você não pode fazer uma pessoa feliz
porque o seu nível de organização financeira não é legal, né? Então, e aí você para pensar, do ponto de vista emocional, está prejudicando a sua relação, né? E numa situação de um remédio, de um acidente ou de alguma coisa, a pessoa tem que ter reserva, né? Então, essa é uma receita, ela não é fácil, né? A gente diz que não é fácil. Isso não é um problema de uma classe social. Então, você falar a pessoa que ganha menos, ela tem problema. A pessoa que ganha mais não vai ter. Não, isso é um problema generalizado. Todas as classes elas sofrem com o orçamento com familiar. Então, assim, você tem pessoas que são funcionários públicos, ganham bastante, são funcionários federais, têm alta formação, são consultores, são médicos, engenheiros, advogados e tal, e estão endividados financeiramente, né? Você vai lá, as pessoas estão com a renda comprometida, acabaram comprando um veículo mais caro do que podia comprar, né? Acabaram se comprometendo com um financiamento que naquela hora foi para abastecer o ego e não para resolver um problema mais prático, né? Então, assim, não é fácil, tá? Se fosse fácil, a coisa estava resolvida, né? Mas eu acho assim que são preocupações que a gente levanta e a gente tem que tentar atacar. Agora, um outro conselho também que eu dou é que quando você fala de orçamento familiar e você vive em família, você tem que parar para pensar que você tem que discutir isso com a família. Eu até te faço um parênteses para você continuar falando nesse tema aí. Eu quero que você continue falando isso, porque eu achei, Tina, é muito legal ver uma pessoa que mexe com números, pessoa que calcula, que precisa da frieza do raciocínio, do cálculo, falar frases como, por exemplo, traduzir a vida em financeiro. Vamos traduzir a vida em financeiro. Exatamente. Mas se você não fizer isso também, o seu emocional vai para o chão, né, na hora da dificuldade. E achei bacana também, Claudemir, você falar que uma família bem-sucedida é aquela que é uma boa sociedade. É isso que você está dizendo aí, né? Vamos todos cooperar, vamos todos dividir tarefas, responsabilidades, aquela coisa do pai sozinho e o filho em casa dormindo. Isso tem mudado na família atual, né? Na família desse momento, onde todos têm o seu papel para ajudar no orçamento, não é isso? Isso é verdade. Isso é uma coisa, por exemplo, que se você parar para pensar do ponto de vista prático, às vezes a gente pode ter um posicionamento que é um pouco egoísta, né? Egoísta no sentido de que eu ganho meu dinheiro, eu sei o que eu faço com ele, né? E se você tem lá uma companheira, um companheiro, e você tem essa visão, isso complica. Então, assim, você não vai ter um orçamento doméstico, você vai ter um orçamento individual, né? São do mesmo jeito que numa grande empresa, a equipe ela cresce junto como um todo, a família ela tem que crescer unida, discutindo isso. Então, por exemplo, uma situação, você discutir isso com a sua esposa, discutir com os filhos, explicar para eles qual que é o limite daquilo que você ganha, daquilo que você pode, o que dá para fazer agora, o que dá para fazer depois, né? Se não do ponto de vista só de enganar o menino e falar, isso aqui a gente compra na volta, né? Mas assim, parar para discutir mesmo. Olha, é o seguinte, esse produto que você está querendo comprar, o papai não tem condição de comprar agora, entende? Agora, nesse momento, eu posso comprar esse outro aqui, que é um pouco mais barato. Então, ou você estava querendo 2 e a gente consegue levar 1, né? As crianças terem consciência de que a coisa tem um limite, né? Isso é um exercício que eu aprendi, é um exercício que eu tenho feito com os meus filhos e, às vezes, eles mesmos se criticam, né? Então, eu tenho um de 6 anos e outro de 9, né? Então, eles são pequenos, mas eles... você já vê eles discutindo aquilo que dá para fazer, aquilo que não dá, aquilo que pode comprar, aquilo que não pode comprar, né? E discutir abertamente, eu tenho um sonho, qual que é o meu sonho? Adquirir de repente um produto novo aqui para casa. Eu dividi esse sonho com a minha esposa, ela dividiu os sonhos dela comigo e a gente tentar ver o que dá para fazer para resolver nesse aspecto. Outro sonho que muitas pessoas querem fazer, sei lá, aproveitar as férias, fazer uma viagem, passar uma férias lá com a família que porque mora o supérfluo distante, não significa, né? Também tirar o lazer e o prazer da família, não é? Não. Isso pode causar também uma dificuldade até nas outras áreas de economia, quando você está todo mundo triste, assim, sem relacionamento, né? Nós temos datas festivas, nós temos situações religiosas que as pessoas fazem parte disso na sociedade. Então, às vezes, nós temos algumas datas muito importantes, né? Então, você tem aí o Dia das Mães, o Dia das Crianças, que está chegando agora. Inclusive, nós estamos com a campanha de doação de brinquedos, contadores aí. Verdade, sabia aí já o mês que vem. Gente, verdade. A gente está fazendo algumas arrecadações de brinquedo para poder
produzir aí uma festa Quem bacana. quiser doar, pode procurar lá o CRC. Tem também alguns postos de coleta que a gente está estabelecendo e aceitamos também doação em dinheiro. E a festa ela vai ser no dia 12 num colégio da região norte, a gente não definiu ainda, e provavelmente vai ser aberto para a comunidade, né? Então, ano passado a gente fez uma festa legal, né? Teve pula-pula, teve cachorro-quente, teve pipoca e tal. Que bacana. Então, o que eu estou falando, assim, você tem datas festivas, você tem datas aí, Natal, Ano Novo. Então, assim, são situações que a gente tem que se planejar para poder usufruir disso com a família. Então, o lazer, ele é uma situação que faz parte da vida da gente, né? Então, o lazer, ele faz parte da sociedade, né? Tá aí os espaços públicos para ser compartilhado com as pessoas, né? Você, às vezes, não consegue ir no cinema todos os meses, mas você consegue, de repente, fazer um passeio na parte